Um ajuste fino que você pode fazer nos seus investimentos é tentar entender qual que é a frequência do anúncio de dividendos das suas empresas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas oportunidades que podem aparecer pensando nos anúncios de fevereiro e também depois eu vou falar um pouquinho sobre as minhas empresas que eu estou focando nesse momento. E lá no final, sem dúvida nenhuma, cabe aí pelo menos uns 2 minutos para a gente conversar sobre margem de segurança. Um conceito que não pode ser esquecido para você que investe de uma maneira madura. Vamos começar então? Sem dúvida nenhuma, é sempre muito interessante que você utilize ferramentas que te ajudam a chegar perto do seu objetivo. E nesse caso, o AGF é uma plataforma muito interessante, inclusive acho legal você ficar pensando no segundo plano, enquanto você assiste esse vídeo, se vale a pena ou não você testar durante 30 dias, de graça, a plataforma. Mas vamos lá. Uma das funcionalidades é o mapa do dividendo inteligente. Nada mais é do que um pequeno mapeamento da sazonalidade, da frequência em que as empresas que pagam os dividendos, elas fazem os seus anúncios. Então, imaginando que, historicamente, por exemplo, o Klabin faz um anúncio em fevereiro, ao invés de você esperar que esse anúncio saia para comprar, você pode comprar um pouquinho antes. Via de regra, isso pode te trazer um preço mais interessante de compra do que aquele depois do anúncio, quando ele é realizado. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui como filtro os meses de janeiro e fevereiro. Praticamente a gente não tem nenhuma para janeiro. Ele vai pegar aqui principalmente as para fevereiro. Trazendo os dados da plataforma, e sempre quando vocês observarem esse símbolo aqui nos slides, quer dizer que eu estou utilizando como fonte a plataforma da AGF. Nós temos várias empresas do setor de bancos e também as elétricas. Banco do Brasil, que pelo menos anuncia 4 vezes ao ano, mas na prática são quase 8 vezes, tem ali os anúncios em fevereiro, maio, agosto e novembro. Eu não vou ficar lendo todas as empresas, mas seguindo aqui a lógica, a AS Brasil, que mudou recentemente a sua política de dividendos, paga 2 vezes ao ano, ou pelo menos faz o anúncio 2 vezes ao ano, e esses meses são os de fevereiro e de agosto. Perceba que nós temos grandes empresas como Bradesco, Banrisul, Itaú, Santander e a própria Engie, que tem se apresentado aí com alguns projetos bem bacanas para o futuro em termos de geração. Mas não somente isso, nós temos outras empresas famosas, como Itaúsa, Cielo, BB Seguridade, que inclusive recentemente eu vendi toda a minha posição para comprar Banco do Brasil, e se você quiser entender o porquê que eu fiz isso, eu vou deixar um vídeo aqui no card para que vocês possam acompanhar. É bem interessante, não sou a favor de ficar gerando a carteira, mas foi uma oportunidade muito grande e estou bem tranquilo em relação a isso. Temos Klabin, que também, inclusive, é a empresa que me gerou um vídeo muito interessante, com muitas visualizações. Acho bacana vocês assistirem. É o Klabin Day, que eu estive presencialmente. Pude até encontrar Luiz Barsi, o Felipe Ruiz e também o próprio Luiz Barsi Filho. É um evento que não estava acontecendo desde 2019 e eu dividi aqui um pequeno resumo em 2 partes. Também é interessante vocês assistirem, pelo menos quem já investe ou quem tem interesse em investir na empresa. E a própria Telefônica, que é a Vivo, né, nesse momento, também tem um anúncio bem frequente, aí 5 vezes, fevereiro, abril, junho, setembro e dezembro. Mas vamos pegar aqui 2 empresas, pelo menos inicialmente, para a gente poder destrinchar um pouquinho mais das informações. Para quem já conhece, sabe que Banco do Brasil é a minha maior posição na carteira, estou tranquilo, estou satisfeito, e hoje, pelo preço que nós temos no fechamento do dia 4 de janeiro, que foi de R$ 33,06, há uma perspectiva, é claro que isso pode não se realizar, de um yield de 13,91%, já que a plataforma do AGF está esperando R$ 4,60 para cada ação que você tenha ao longo desse ano inteiro. Lembrando, de novo, essa perspectiva ela pode se traduzir em uma realidade acima ou abaixo. Temos também a Engie, que está com um dividend yield acima de 10%, e eles estão considerando aí um dividendo por ação de mais ou menos R$ 4,02. É algo bem expressivo, a gente tem que entender a empresa. Eu ainda não fiz nenhum vídeo sobre a Engie, e se você quiser, por favor, deixa aqui no comentário do vídeo, para que a gente possa cada vez mais aumentar o leque de empresas avaliadas no canal.
Temos também aqui outros dois exemplos. O Banrisul, que é um banco extremamente regionalizado, tem uma característica bem peculiar e infelizmente tem apresentado algumas métricas de rentabilidade bem baixas, mas ainda assim é um banco interessante e paga bem o seu acionista. O yield esperado para esse ano de 2023 é de 10,5%, já que eles estão esperando aí 98 centavos por ação e hoje fechou em 9,35. Também bem bacana. E a Taesa, sem dúvida nenhuma, uma empresa que eu vou ficar de olho esse ano, nesse caso a Taesa 11, está com um yield projetivo de 9%, considerando, é claro, mais de R$ 3,00 por ação a ser distribuída ao longo do ano inteiro. Dada essa apresentação breve de algumas empresas oferecidas pelo AGF, eu vou trazer aqui algumas que eu estou particularmente interessado. Também pegando algumas informações lá da plataforma, a gente tem ali a CSN Mineração, inclusive eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, bem bacana, uma avaliação resumida, mostrando como é que ela funciona, como é que ela ganha dinheiro, quais são os riscos que ela está exposta, se é uma oportunidade interessante pensando em dividendos ou não. Enfim, eu gostei bastante do estudo que eu acabei fazendo, aprendi muita coisa e tentei traduzir isso para vocês em vídeo. A Klabin, que também é uma empresa que eu gosto muito, não preciso nem falar muita coisa aqui, quem já conhece o canal sabe que eu entendo que é uma excelente empresa para ter na carteira e é também uma que está na minha carteira presente e é, sem dúvida nenhuma, uma posição que eu quero aumentar na carteira aqui do canal, e a Taesa, que a gente já conversou um pouquinho no vídeo. Mas muita gente sempre fica me perguntando, Bruno, até quanto você paga por tal empresa? E o AGF também trabalha com essas métricas, o preço teto projetivo e o preço teto médio. Vou deixar um vídeo aqui para vocês explicando um pouquinho da diferença de cada um desses dois marcadores. É claro que existem vantagens e desvantagens, não existe a melhor ferramenta do mundo. Toda vez que você for fazer alguma escolha, você está se expondo necessariamente a algumas desvantagens, não tem jeito. Mas perceba que quanto mais distante o preço teto projetivo, o preço máximo a ser pago nesse ano de 2023, mais interessante, e aí a gente acaba caindo, sem dúvida nenhuma, no conceito de margem de segurança. Tem uma charge não muito conhecida, mas ela traz um conceito bem interessante do Warren Buffett, que para mim é uma das maiores referências em termos de investimento. Fazendo uma tradução bem literal aqui, já fazendo algumas adaptações para a nossa realidade brasileira, o que ele quer dizer nesse desenho? Quando você constrói uma ponte, você insiste, você acredita que essa ponte ela consegue tolerar ali 30 toneladas, ou seja, uma carga muito grande. Mas você só deixa passar ali alguns caminhões que tenham 10 toneladas. E por que isso? Porque você não quer correr o risco, é claro, de você ter uma sobrecarga, um sobrepeso nessa ponte e ela venha ali a rachar, causando um grande acidente. Isso é bem simples de entender, não é? Esse é o mesmo princípio que a gente vai trabalhar com os investimentos, ou seja, esse mesmo conceito, ele funciona com os investimentos. Então, se você está ali pensando numa empresa, eu tenho interesse em comprar a Semin 3, CSN Mineração, e eu entendo que provavelmente ali uma margem de segurança é na casa dos seus R$ 5,00, R$ 5,50, depois de muito estudo, depois de muita análise, e você enxerga que ela está custando R$ 3,90, opa, temos aí uma margem de segurança interessante. Agora vamos supor que com um ativo na casa dos seus R$ 3,90, o seu preço teto seja na casa de R$ 4,00. Tem muito menos ali fôlego para que você possa queimar. É como se você estivesse numa ponte de 30 toneladas que ela aguenta e o seu caminhão estivesse ali com 29 toneladas. Pode dar certo? Pode, mas corre um risco muito maior, já que a sua margem de segurança ela é menor. E aí entra uma frase bem bacana para a gente fechar esse vídeo, que é do orientador, do professor do Warren Buffett. Imagina só a cabeça dessa pessoa. Ele se chamava Benjamin Graham e ele fala mais ou menos o seguinte: a função da margem de segurança é, em essência, tornar desnecessária uma estimativa precisa do futuro. Sensacional, não é? Então, se você conseguir ter uma boa margem de segurança nos seus investimentos, provavelmente você não precisa se preocupar tanto com o futuro para que ele seja tão assertivo em relação às suas expectativas.
indo mais ou menos naquele caminho, já está ótimo. E vamos colocar isso em números agora, pensando nos valores dessas empresas que eu citei para vocês. Olha só, também pela plataforma da AGF, o preço teto projetivo de CSN mineração é R$ 5,50. Quando você faz uma continha bem básica aqui, e inclusive se você quiser algumas aulas, algumas pequenas aulas na verdade, em relação a esses termos técnicos, deixa aqui no comentário que a gente pode fazer uma playlist. Como é que se calcula a margem de segurança? Mas aqui como o objetivo não é esse, eu já vou trazer o resultado. Temos em CMIN 3 uma margem de segurança de 38%. Quando a gente olha para a Klabin 11, considerando a cotação atual e o que espera no máximo pagar, pensando na plataforma da AGF, nós temos aí uma margem de segurança bem menor, de 12%. Porém, quando a gente olha para a Taesa, que nós temos ali um preço teto projetivo de mais de R$ 50 e hoje ela fechou em R$ 34, a sua margem de segurança teórica é de mais de 50%. Então presta atenção. Eu estou falando que Taesa é a melhor ação para você comprar nesse momento? De jeito nenhum, até porque esse canal não faz nenhuma sugestão, nenhuma recomendação de compra ou de venda de ativos, de jeito nenhum. Mas, para quem já estudou cada uma das empresas que eu estou citando, como é que ganha dinheiro, como é que pode perder dinheiro, quais são os riscos, concorrente, fatia do mercado, previsibilidade, perenidade, enfim, uma série de fatores muito mais importantes do que propriamente os números. Na hora que você chega no grande final e fala assim, ótimo, eu cheguei nesse filtro dessas três. Essas três eu quero colocar na minha carteira ou aumentar a minha posição. Vamos começar a fazer agora um filtro em relação aos números. E uma dessas métricas passa, sem dúvida nenhuma, pela margem de segurança. Nesse caso, depois de todo esse racional que eu falei para vocês, se a gente fosse olhar, Taesa, na minha carteira, na carteira do canal aqui, que ela é pública, é a minha carteira pessoal também, nós temos ali como Taesa uma margem de segurança muito interessante. Mas não se esqueçam, todo número pode te trazer algumas mentiras. Você pode falar um monte de verdade e chegar num resultado mentiroso ou que não se configura como a melhor opção, pelo menos. E por que eu estou falando isso? Porque nesse slide, nessa imagem, nesse cálculo, você não está enxergando o projeto robusto de mais de 30 bilhões de investimentos que CEMIN quer fazer. Você não está enxergando em Klabin o investimento que está sendo terminado nesse momento de Puma II, que tende a colocar a empresa em outro patamar. E você também não está enxergando qual que é a proposta de Taesa para esses próximos anos em relação aos próximos leilões, que tendem a ter um grande incremento na sua receita anual permitida. Entendeu como é que olhar apenas para os números pode ser uma complicação muito grande para a sua vida? Descubra, entenda, estude cada vez mais as empresas que você tem interesse. E é assim, sem dúvida nenhuma, pensando naquela estimativa precisa do futuro, que o Graham faz uma referência de uma maneira muito inteligente, ela se torna cada vez mais confortável, mais tranquila de você efetivamente investir o seu dinheiro nas empresas. Pessoal, era basicamente isso que eu queria conversar com vocês hoje. Acho muito importante essa discussão sobre o que é mais importante no seu estudo. Porque, em última instância, se você ficar olhando apenas os números, sejamos bem sinceros, já temos uma capacidade computacional hoje para conseguir calcular todas essas métricas. ROI, PL, dividend yield, preço teto, preço atual, histórico das últimas 52 semanas, consenso de mercado, tudo isso aí você já consegue colocar em algoritmos. Se realmente investimento fosse apenas uma questão de análise dos números, você conseguiria desenvolver algum bot, alguma máquina, para que ela chegasse e falasse assim, compre tal ação ou compre aquela ação. Mas não funciona assim. O Jean, que faz parte do AGF+, ele fala uma frase muito recorrente, eu acho que é a grande verdade. Em algum momento você vai ter que acreditar em alguma coisa. Em algum momento vai ter que ter um pouquinho de exposição a algo que seja incerto. É claro que se você fizer o seu dever de casa, estudar direito cada uma das empresas, certamente esse risco ante a incerteza do futuro se torna menor. Então, sem problema nenhum. Não seja um apostador. Esse é o grande recado. Tenha maturidade com seus investimentos, até porque, em última instância,
Você só conseguiu esse dinheiro porque você trabalhou. E se você trabalhou, foi um tempo que você colocou em função de alguma empresa, de algum cliente, de alguma coisa que não foi diretamente investida em você. Então, esse tempo gasto com o trabalho, sem dúvida nenhuma, ele vale muito. Ele praticamente não tem preço. Então, tenham a responsabilidade com toda a renda que venha do trabalho. E não somente do trabalho, né? Toda a renda ela tem que ser tratada com muito zelo. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, isso é muito importante pra gente, deixam o seu like, aí a gente entende se esse conteúdo está fazendo sentido ou não, e sem dúvida nenhuma compartilha com seus amigos. No finalzinho desse vídeo, eu vou deixar uma sugestão de um dos vídeos que mais viralizou no nosso canal, com mais de 50 mil visualizações, que trata basicamente de uma simulação histórica em relação ao Banco do Brasil. Ela é bem interessante, traz vários insights e eu acho que você vai aprender bastante, pelo menos para você tentar racionalizar um pouquinho como é que seria a sua história em 18 anos investindo em empresas que pagam dividendos. Tranquilo? Até o próximo vídeo.